Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de revenimento e fragilidade do revenido. O revenimento é um tratamento, fragilidade do revenido é um efeito que pode ocorrer durante esse tratamento. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que tem chegado aqui agora, para se inscrever no canal e já deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Se você já acompanha o canal, lembre de deixar o like, lembre de deixar um comentário aí também. Isso ajudaria ali no algoritmo do YouTube para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Vamos agora para a nossa aula de fato, né? Hoje a gente vai ter uma aula de revenimento, né? O que é o revenimento? A gente viu aqui nas últimas aulas um pouco sobre a têmpera, a gente viu os meios de têmpera, a gente viu como a gente avalia a temperabilidade de uma liga, e hoje a gente vai ver um tratamento que ele é praticamente sempre utilizado quando eu estou realizando ali uma têmpera em alguma peça, em algum equipamento, né? A têmpera, quando eu realizo ela, eu produzo a martensita. E essa martensita, ela tem uma dureza muito grande, né? Apesar de eu aumentar a minha resistência mecânica, aumentar a minha dureza, eu acabo tornando essa peça um pouco frágil, ela perde a sua tenacidade, né? Tenacidade, a capacidade ali do meu material de absorver energia, a capacidade dele ali, entre aspas, de deformar plasticamente. Então, para tentar achar uma propriedade meio termo, né, ou seja, eu conseguir ter um aumento de resistência, porém eu não perder tanto assim a minha tenacidade, eu faço um tratamento que eu chamo de revenimento. Então, o meu tratamento ali de têmpera que torna as minhas peças muito duras, eu posso dar uma suavizada nessa propriedade, nessa fragilidade, para achar um meio termo com o meu revenimento. Então, tirando algumas exceções, né, como eu disse para vocês, a maior parte das peças elas vão ser revenidas quando eu faço ali um tratamento térmico, né? Às vezes umas peças com baixo carbono, eu não preciso fazer um revenimento, até porque ele não vai pegar uma têmpera direito, então a minha propriedade não vai estar, ela não vai estar tão frágil assim. Mas a maior parte das peças ali, principalmente quando estou falando de aços ligados, com a gente, normalmente vocês vão sempre ouvir, quando vocês estiverem ouvindo de tratamento térmico, normalmente, isso aqui é um aço 4340 temperado e revenido. Por quê? Porque você sempre vai realizar ali, normalmente, o revenido para tentar dar uma amenizada ali nessa dureza, né? Então, aqui, o objetivo é baixar a dureza e aumentar a minha tenacidade. E o que é aqui o meu tratamento de revenimento, né? Eu peguei aqui, né, nessa primeira parte aqui da curva, eu estou realizando a minha têmpera, né? Realizei aqui a têmpera, né? Eu passei aqui por fora da minha curva em C, obtive aqui a minha martensita. Depois que eu obtive a minha martensita, eu vou voltar ali com a minha peça para um forno, mas numa temperatura abaixo aqui da minha temperatura de austenitização, né? A gente vai ver que a gente tem um range ali que a gente pode realizar esse revenimento, e a depender da temperatura, às vezes eu vou ter um tipo de modificação, ou vou ter um tempo de modificação. O que é esse revenimento? Eu vou levar essa temperatura, que é uma temperatura acima aqui da minha temperatura de transformação martensita, a gente vai ver ali que o range costuma ser entre 200 e 700 graus Celsius, e eu vou deixar ele um tempo ali para eu realizar o meu revenimento. Aí depois eu vou resfriar essa minha peça, e aí daí eu já vou conseguir melhorar essas propriedades em termos de tenacidade. Durante o meu revenimento, né, a minha martensita ali, que ela tem uma estrutura tetragonal compacta, né, uma estrutura TC, ela vai perder aqui o excesso de carbono em solução no reticulado cristalino, ele vai tornar ali mais próximo da ferrita, sem a minha distorção e sem acúmulos de tensões mecânicas, né? Quando a gente estava falando ali da minha transformação martensítica, a gente viu que eu tenho um estado aqui inicial, que é a minha austenita, né? E a minha austenita, ela vai tender, olhando o meu diagrama de fase, a se transformar em ferrita mais, né, cementita. Isso aqui considerando uma condição termodinâmica perfeita, né? Considerando que eu tive um resfriamento lento. Quando eu resfrio rápido, né, eu vou obter aqui a minha austenita, ela vai se transformar em martensita. Porém, depois quando eu pego aqui a minha peça e adiciono uma temperatura aqui um pouquinho acima, porém abaixo ainda da minha temperatura de austenitização, eu estou dando a condição termodinâmica, né, eu estou dando ali, fornecendo energia para que eu tenda a sair de um estado austenítico para um estado aqui que eu tenha um estado ferrítico, né? Ferrítico mais cementita. Então, a minha martensita que estava aqui, ela vai tender a se transformar em cementita, né? A gente viu uma coisa parecida, não vou falar que é a mesma coisa, porque tem umas diferenças. Porém, se eu levar ali na ponta
se eu levar ali um caso extremo, por exemplo, se eu pegar aqui e revenir a uma temperatura bem elevada e deixar muito tempo, eu vou conseguir obter, por exemplo, a esferoidita, que foi um dos tratamentos que a gente viu aqui antes. O importante da gente entender aqui é que, quando eu estou adicionando a temperatura e deixando um tempo naquela temperatura, eu estou dando as condições termodinâmicas para que minha martensita ela tende a formar ali a minha sementita. Então, essa estrutura que eu vou obter ali no final das contas do meu material, ele vai ser uma estrutura de martensita revenida. E essa martensita revenida nada mais é que uma sementita. Então, aqui, essa é a estrutura que eu vou obter. E a microestrutura dessa estrutura vai depender de quanto tempo eu vou deixar isso no forno. Por exemplo, aqui quando eu realizei a minha têmpera, eu vou obter essa estrutura aqui, ó, a minha martensita em placas ou em agulhas, que é essa estrutura que a gente viu na nossa aula de transformação martensítica. Aí, depois que eu fiz o meu revenimento, eu vou conseguir transformar essa estrutura aqui martensítica numa estrutura aqui de martensita revenida, que eu vou ter uma estrutura um pouquinho mais globular, por causa de efeito ali, por causa da difusão do carbono, ele vai sempre tender a formar uma estrutura com uma superfície mais estável. Então, aqui eu tenho a minha martensita e aqui eu tenho a minha martensita revenida. E quais são os impactos disso, então, nas minhas propriedades, né? Quando eu tenho aqui, ó, nesse gráfico, a gente consegue avaliar a variação das minhas propriedades de um aço 4340, né, um aço ligado, em função da minha temperatura de revenimento, né? A gente consegue ver aqui, ó, que aqui embaixo eu tenho a temperatura no qual eu vou realizar esse tratamento de revenimento, aqui, ó, 200, 300, 400, 500, até próximo de 600 graus Celsius, né? E todos eles ali provavelmente tá para um mesmo tempo de tratamento. Então, o que a gente consegue reparar aqui? Que todas as minhas propriedades mecânicas, meu limite de resistência, meu limite de escoamento e a minha dureza Brinell, ela está reduzindo à medida que eu estou conseguindo trabalhar ali com uma temperatura de revenimento maior. E, por outro lado, as minhas medidas de dutilidade, que são que minha redução diária e o meu alongamento, ou seja, as medidas que eu tenho para avaliar um pouquinho de forma mais direta a tenacidade do meu material, ela está aumentando com o revenido. Então, eu consigo ali dar uma amenizada na dureza dessa minha peça quando eu obtenho a minha martensita revenida. Nesse outro gráfico aqui, a gente consegue comparar, por exemplo, aqui a minha dureza em relação aqui com o tempo e a temperatura ao mesmo tempo. Então, aqui para essa minha primeira figura aqui, eu fiz um revenido a 205 graus Celsius. Então, em 1 minuto aqui, eu obtive uma redução bem pequena de dureza, em 1 hora eu já comecei a reduzir um pouquinho mais. Mas como a temperatura é pequena, essa redução é pequena. Aí, à medida que eu aumento a minha temperatura, eu consigo também aumentar aqui, aumentar, no caso, reduzir ali a minha dureza. Eu consigo aumentar a eficiência ali desse tratamento, porque eu estou conseguindo aqui obter uma dureza menor com esse tratamento, né? Já que a gente vê aqui que o patamar de dureza já reduziu bastante. E uma parte importante aqui, quando a gente está falando de revenido, é a gente notar que, a partir de um certo tempo, né, esse gráfico aqui ele mostra mais ou menos a mesma coisa que a gente viu nesse segundo gráfico do slide anterior. Tem, por exemplo, um aço aqui no 1026, aqui ele está revenido a 315, aqui ele está revenido 1045 a 530 graus Celsius, 1060 a 480 graus Celsius. E o que é importante a gente notar aqui? A gente nota aqui que nas primeiras 2 horas, basicamente, é quando eu tenho aqui o meu principal efeito ali da minha redução da dureza, o principal efeito do meu revenido. Ó, aqui no aço 1045, nas minhas primeiras 2 horas, é onde eu tenho a maior redução de dureza. Depois, eu tenho uma redução de dureza depois, porém já não é tão eficiente. Então, normalmente eu vou fazer um revenido ali de aproximadamente até 2 horas, que é onde já consigo obter resultados satisfatórios para esse tipo de tratamento, né? Aqui a depender da temperatura que eu estou trabalhando. E onde que se encontra, em termos de propriedades mecânicas, a minha martensita revenida? Quando eu estou aqui comparando as propriedades mecânicas de algumas microestruturas que eu posso obter quando eu estou falando de aço, a gente consegue ver que a minha martensita, aqui eu estou falando em comparação à minha quantidade de carbono, né? Daqui para cá está aumentando a minha quantidade de carbono. A gente consegue ver que a minha propriedade de dureza ela aumenta por quantidade de carbono, isso já era sabido para nós. E o mais importante aqui para a gente é comparar que, por exemplo, a minha martensita, ela tem uma dureza aqui superior, está aqui em cima, né? Enquanto isso, a minha martensita aqui revenida, é bom vocês notarem, porque a gente olha muito termo em inglês, esse tempered não é de temperado. Né? A tempera, em inglês, é quenching, e o tempered é o revenido. Né?
Então, quando a gente chama aqui de temperate, de martensita de temperate, na verdade, a martensita revenida. Então, a gente consegue ver que a dureza dela já é bem menor do que a dureza da minha martensita sem estar revenida. Porém, essa dureza ela ainda é superior que uma perlita fina. A perlita fina, considerando um aço normal, ele seria meio que, considerando as estruturas estáveis, desconsiderando a bainita, ela é a minha estrutura mais dura, né? Porque eu tenho a perlita fina e tenho a perlita grossa. Então, a minha perlita fina, ela ainda é menos dura do que a minha martensita temperada. Então, estou conseguindo ter uma propriedade aqui intermediária entre a minha perlita fina e a minha martensita. Então, por isso que esse tratamento ele é interessante para eu equilibrar ali a minha resistência mecânica com a minha tenacidade. O que é importante a gente agora ver quando a gente está falando de revenido. São as transformações que vão ocorrer durante esse meu tratamento de revenido. Eu tenho aqui algumas temperaturas chaves que a gente vai dividir aqui no meu gráfico. Né? Vamos primeiro ver esse gráfico aqui, interpretar ele bem. Né? Esse gráfico aqui eu tenho a minha dureza Vickers, nesse eixo Y, no meu eixo X. Eu tenho a minha temperatura, e aqui eu tenho a dureza e as transformações do revenido em ácidos carbonos aquecidos por 1 hora. Ou seja, né, essa minha primeira curva aqui, eu tenho um aço 1040, né? Esse meu aço 1040 aqui, se ele for revenido durante 1 hora 100 graus Celsius, esse aqui que vai ser a dureza. Se ele for revenido durante 1 hora 200 graus Celsius, essa vai ser a dureza. Se for revenido durante 1 hora 300 graus Celsius, essa vai ser a dureza. E a gente consegue ver aqui que, obviamente, o aço com maior carbono ele vai ter uma maior dureza inicial, o com menor carbono ele vai ter uma menor dureza inicial, e à medida que eu estou aumentando a temperatura aqui do meu revenido, a gente vai vendo que essa dureza vai se reduzindo, né, até a partir de um momento aqui que eu vou ter uma diferença um pouquinho menos considerável entre eles. E agora a gente vai dividir aqui por estágios, né? A gente vai dividir aqui por regiões. A minha primeira região aqui vai ser a minha região até 250 graus Celsius. Vai ser mais ou menos essa região aqui. Nessa região de 250 graus Celsius, considerando aqui aços com menos de 0,2% de carbono, vai ocorrer que a gente chama aqui de segregação do carbono sem precipitação. Já quando eu estou falando aqui de aço com mais de 0,2% de carbono, eu vou ter a precipitação do meu carboneto epsilon. Né? O que é a precipitação desse carboneto epsilon? Quando eu estou ali falando de martensita, eu estou falando de um estado meta-estável. Então, quando eu estou adicionando temperatura e tempo, eu estou adicionando o que esse material precisa para que ele precipite estruturas que sejam estáveis. Então, aqui eu vou ter esse meu carboneto epsilon, então a minha martensita ela vai se transformar ali nesse meu carboneto epsilon, porque eu estou adicionando tempo e temperatura. Né? Essa precipitação aqui, ela pode levar ali o endurecimento dos meus aços com alto teor de carbono. Então, por que eu consigo ver aqui, às vezes, que num revenido aqui, a baixa temperatura, se eu tiver a precipitação do meu carboneto epsilon, a priori eu vou ter um aumento de dureza, mas isso só vai acontecer para aços com maior teor de carbono e caso eu trabalhe com essa faixa de temperatura mais baixa. Já aqui nessa minha segunda faixa, entre 200 e 300 graus Celsius, a minha austenita que está retida, ou seja, a austenita que ela não se transformou completamente em martensita, ela vai ser decomposta formando aqui entre 200 e 300 graus Celsius, ferrita e cementita. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho ali sempre na minha estrutura, normalmente, um pouquinho de austenita retida. Então, essa austenita aqui, que ela estava retida, aí, quando eu adicionei o calor, ela vai pegar e vai se transformar em ferrita mais cementita, né? Fe3C. Então, essa temperatura aqui vai proporcionar a formação de ferrita e cementita com características de bainita. Aqui, no caso, é essa temperatura aqui, ó, onde eu estou formando aqui o meu Fe3C, essa minha segunda região aqui do meu gráfico. Na minha terceira região aqui, eu vou ter a precipitação da minha cementita na forma de barras, então a minha martensita aqui ela vai perder a minha tetragonalidade, né? Ela vai se transformar em ferrita, porque eu já tô tirando aquele carbono que estava em solução na minha martensita, e eu vou chegar, ele vai pegar, já que ele não tem nada ali que justifique ele estar naquela distorção que ele tinha, naquela forma meta-estável, ele vai pegar e vai se transformar em ferrita, que era o que ele deveria estar se transformando assim a priori. Então, já que eu estou adicionando tempo e temperatura, o que vai estar acontecendo ali vai ser exatamente a transformação que deveria acontecer a priori num equilíbrio. Essa martensita, ela vai eu vou ter a precipitação da sementita e, por conta disso, a minha martensita ela vai perder a tetragonalidade, que é o que justifica ali essa formação dele. Então, à medida que o meu Fe3C ele vai crescendo, quando eu estou trabalhando aqui com esses 200 e 350 graus Celsius, né, eu estou formando a minha sementita, esse meu epsilon, né, o meu carboneto epsilon, ele vai desaparecer
gradualmente. Então, esse carboneto aqui que formou até 230 graus Celsius, por exemplo, se eu estou tendo aqui o crescimento do meu Fe3C, né, se o meu Fe3C aqui, ele cresce, o meu epsilon, ele vai desaparecer, né, porque eles vão ser concorrentes ali um do outro. Então, esse é o fenômeno que vai estar acontecendo entre 200 e 350 graus Celsius, né? Se eu for olhar aqui no meu gráfico, é mais ou menos até aqui também, né, onde eu tenho aqui a minha formação do meu Fe3C. E, por fim, né, nas últimas regiões, eu vou ter aqui de 350 até 700 graus Celsius, eu vou ter aqui a minha recuperação e eu vou ter depois a minha recristalização, né? Entre 300 e 400 graus Celsius, aqui eu vou ter o coalescimento da minha sementita tornando-se esferoidal. Lembra que eu falei antes, né? Se eu estou entre 300 e 400 graus Celsius, eu vou ter uma tendência ali da minha sementita a se transformar numa forma esferoidal. Obviamente que se eu formar esferoidita ali completamente, eu vou ter que deixar um tempo considerável, mas eu já vou ter essa tendência da minha martensita a formar glóbulos ali, esferoides ali de sementita. Então, ela vai se tornar totalmente esferoidal aqui a 700 graus Celsius. Aqui eu vou começar a ter esse processo, depois, 700 graus Celsius, eu vou conseguir finalizar esse processo. Aliado a isso aqui, eu vou ter a minha recuperação. A recuperação é exatamente aquela recuperação que a gente viu quando a gente está falando de recuperação e recristalização. Eu vou ter movimentação de discordâncias, anulação de discordâncias, redução de alívio de tensão. Eu vou ter o alívio de tensões ali dentro da minha estrutura martensítica, e entre 600 e 700 graus Celsius, eu vou ter a minha recristalização, que é quando eu vou formar ali uma ferrita de forma ecoaxial, ou seja, eu vou formar novos grãos de ferritas. Então, essas são todas as regiões, quando eu estou falando aqui de revenido, quais são os fenômenos que vão ocorrer em cada região dela. Por fim, vamos falar agora um pouquinho da minha fragilidade do revenido, né? Esse tratamento, ele tem um fenômeno interessante, que é o conhecido como fragilidade do revenido, que é um fenômeno que ele pode trazer uma fragilidade na minha peça, a depender da temperatura ali da faixa que eu estou utilizando, e depender do tipo de aço o qual eu estou realizando o meu revenido, né? A minha tenacidade aqui, ela pode ser reduzida quando eu estou falando de aços aqui, quando eu estou trabalhando ele a 260 a 370 graus Celsius, né? Essa diminuição aqui da minha tenacidade, ela é chamada de fragilização da martensita revenida. A gente vai ver dois fenômenos, tem a fragilidade do revenido e tem a fragilização da martensita revenida. Esse meu primeiro fenômeno é a fragilização da martensita revenida, que ela ocorre aqui entre 260 e 370 graus Celsius. E como eu consigo reparar essa fragilização, que às vezes ela é chamada de fragilização do 350 ou fragilização dos 500, quando eu estou trabalhando aqui com Fahrenheit. Se eu pegar aqui as minhas peças revenidas, né, e pegar as peças que foram revenidas nessa faixa aqui de temperatura, né, entre 400 e aqui 700, aqui está em Fahrenheit, né, mas aí, por isso que aqui está em 500, eles chamam aqui de fragilização dos 500. A gente vai ver que, se eu realizo um ensaio de impacto aqui, ISOD, nessas peças, a estrutura que deveria ter um comportamento teoricamente linear aqui, de aumento de tenacidade, nessa região aqui, ela vai perder a tenacidade, ela vai reduzir a resistência. E isso é o que a gente chama de fragilização da martensita revenida. A gente está vendo aqui um aço para 0,4, um aço para 0,5, ou seja, com aço 0,5 eu também vejo esse fenômeno, mas esse fenômeno aí, ele vai ser mais acentuado ali quando eu estou trabalhando com aço com médio teor de carbono e baixo teor de liga. Então, na prática, o que eu faço? Eu vou tender a procurar a fazer o revenido ou aqui em temperaturas baixas, né, abaixo de 200 graus Celsius. Deixa eu até adicionar aqui a outra observação para vocês, né? Como resultado aqui da minha fragilização, né, eu vou ter que evitar essa minha faixa entre 260 e 370 graus Celsius, ou seja, eu vou trabalhar temperaturas menores ou temperaturas maiores, né? Normalmente essa faixa aqui ela vai ser evitada, né? Aqui, o que foi visto de forma experimental é que quando eu tenho aqui um revenido a 320 graus Celsius, por exemplo, que está dentro dessa minha região da minha fragilidade, eu vou ter aqui uma estrutura de fratura facetada, uma faceta de clivagem, né? Ela vai ser uma faceta ali, uma estrutura de fratura que é característica de fraturas frágeis. Enquanto quando eu estou trabalhando aqui com o meu revenido em temperaturas elevadas, eu já vou começar a ter uma estrutura aqui de fratura, né? A gente tem uma aula aqui de análise de fratura, análise de falhas ali da minha peça, que eu vou ter uma estrutura aqui de dimples, né? São estruturas, microestruturas características de fraturas dúcteis. Então, pelo tipo microestrutural, eu consigo ali comparar
qual é o tipo de fratura e o tipo de absorção de energia que eu estou tendo, o tipo de falha que eu estou tendo, a depender da temperatura de revenido que eu estou realizando. Esse fenômeno ele não é muito bem entendido por que ele ocorre, e a sugestão do porquê que ele ocorre é que pode ter alguns átomos de impurezas ali nos contornos de grão da minha austenita, antes da têmpera, e essas impurezas acabam gerando essa fragilidade do revenido. Aqui nesse outro tipo de fragilização que a gente vai ver, que é a fragilização do revenido, que ele pode se desenvolver aqui em aços martensíticos revenidos acima de 425 graus Celsius, né, aquela ali é a fragilização da martensita revenida. Esse aqui do revenido, esse do aço revenido, ele costuma ocorrer para aços apenas com um teor maior de liga, são os aços com níquel e cromo, e para esses aços, a fragilização ele acaba sendo perigosa, porque eu não tenho ali nenhuma variação de outra propriedade, só consigo averiguar ela quando eu estou fazendo um ensaio de impacto, né? E aqui nessa estrutura, quando eu pego aqui um aço 4340, que já é um aço que ele tem cromo, níquel, molibdênio, eu posso ver aqui a influência, por exemplo, de um elemento, de uma impureza, que é o fósforo, né? As impurezas mais maléficas aqui, nesse sentido, para eu ter uma fragilidade do revenido, serão o antimônio, o fósforo, o estanho e o arsênio. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver o quê? Que quando eu estou realizando aqui um teste de impacto, né, eu estou avaliando aqui a minha temperatura onde eu estou realizando o revenimento. E quando eu realizo esse revenimento aqui nessa faixa de 425, lembrando, gente, essa fragilização do revenido aqui são para aços liga, esses aços estão 40, o aço 4340 é um exemplo deles. No outro ali eu estou falando para aços carbonos normais, comuns, né? Aí aqui a gente consegue ver que com uma adição maior de fósforo, né, ou seja, esse ponto aqui que é formado pelo triângulo, quando eu tenho uma quantidade maior de impureza, vocês estão olhando que a impureza é bem pequena, é 0,03% de fósforo, a minha resistência ao impacto, ela reduziu bastante quando eu estou considerando aqui um aço com uma impureza menor. Então, daí que vem essa ideia de que essas impurezas, elas acabam afetando ali o processo de revenido, e eu acabo tendo ali uma fragilidade do revenido. Então, para esse caso aqui, eu vou tentar evitar essa faixa aqui de temperatura, vou tentar fazer o revenido a temperaturas mais elevadas. Então, né, só para reforçar aqui, os aços mais suscetíveis são os meus aços ligas ao cromo, meu cromo manganês, meu cromo níquel e as minhas ligas aços níquel. Né? O meu molibdênio e o vanádio são dois elementos químicos que eu consigo adicionar ali dentro da minha estrutura, que eles vão reduzir a minha tendência de fragilidade ao revenido. Então, eles são dois elementos importantes para eu evitar que ocorra esse tipo de fenômeno. Então, se eu estou adicionando molibdênio e vanádio, eu vou conseguir evitar aqui, eu vou poder realizar esse meu revenimento com mais facilidade, sem mais preocupações, porque ele vai estar reduzindo a possibilidade de ter esse revenido. E, por fim, gente, uma outra forma ali para eu conseguir garantir que eu não vou ter essa minha fragilidade do revenido é que depois do meu revenimento, o meu resfriamento, se possível, ele tem que ser realizado ali em água, né? Por quê? O meu revenimento, eu tenho que chegar a ele, deixar em uma certa temperatura e um certo tempo. Porém, quando eu estou adicionando temperatura e tempo, quando eu tenho aços liga, principalmente, eu tenho a possibilidade ali de precipitar alguns carbonetos que não seriam interessantes para mim se eu deixar ele durante muito tempo naquela temperatura. Então, o objetivo é o quê? Eu aquecer até a temperatura que eu quero realizar o meu revenimento, deixar o tempo o mais curto possível para eu obter os meus objetivos e depois eu resfriar rápido. Por quê? Porque se eu deixo ali o meu material naquela faixa de temperatura crítica, onde eu posso ter a fragilização, eu vou estar fornecendo tempo e temperatura, ou seja, condições termodinâmicas para eu precipitar alguns tipos de estruturas que vão acabar fragilizando o meu material. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver, exatamente ver a influência de, depois de eu realizar o meu revenido, eu resfriar ele rapidamente. Né? Esse meu primeiro caso aqui, eu tive uma estrutura que foi resfriada em água após o revenimento, ou seja, eu resfriei rapidamente depois de ter revenido, e nesse caso aqui, eu resfriei no forno, ou seja, eu resfriei lentamente. O que aconteceu? A minha temperatura de transição de estágio aqui, ela ficou bem menor, ou seja, para temperaturas bem menores, eu consegui um aço muito mais tenaz, ele conseguiu absorver muito mais energia, enquanto o resfriado lentamente, a temperatura de transição do chufragem, ele foi para uma faixa ali um pouco superior. Né? Se você não está familiarizado com algum desses termos de ensaio de impacto, transição do chufragem, eu vou deixar aqui uma aula de ciência dos materiais que a gente abordou esse tema para você dar uma reforçada nesse conceito. Então, aqui, ó, depois do meu revenimento, deve utilizar um resfriamento em água, um resfriamento rápido, para eu
minimizar a permanência na minha faixa crítica ali, para eu evitar a minha fragilização devido ali ao revenido. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Reforço aqui o pedido, né? Se puderem deixar um like, se inscrever aí no canal, isso ajuda bastante aqui a continuar a crescer aqui no YouTube e me incentiva bastante a continuar produzindo. Se você gosta aqui do canal e por acaso você quer ser apoiador de alguma forma, dê uma olhada no programa de membros. A partir de R$5 você já pode se tornar membro e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos do canal. Eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.